Boa noite a todos. Eu me chamo Jorge Luiz e sou pai de Aline Lima. Irei contar um pouco da história do bairro Alto Marom, aqui em Vitória da Conquista, bairro o qual nós vivemos e onde a Aline nasceu. O bairro Alto Marom, ele é dividido em duas etapas, onde a primeira etapa, a parte baixa, pertencia ao cidadão por nome Bruno Bacelar, que por ter muitos bens, por ter muitas propriedades, por adquirir muitas terras, vendiam os lotes, construíam casas e vendia de forma onde a autoridade era ele. Não havia, digamos assim, qualquer espécie de fiscalização. Então tudo pertencia a Bruno Bacelar na parte baixa do bairro. Tanto é que nós temos uma rua aqui muito importante, a qual o nome é Bruno Bacelar, em homenagem a este cidadão. A parte alta, que é a parte periférica, havia muitos lotes, muita terra, cujos donos não apareciam. Foi então que um cidadão chamado Antônio Nascimento, que depois ficou sendo conhecido como Antônio Quebra-Mato, passou a adquirir essas terras de forma ilegal, totalmente fora da lei. Simplesmente pegava a terra, cercava e vendia para quem ele bem queria. E foi desta forma que surgiu a rua a qual nós vivemos, a Rua Uruguaiana. Se pudéssemos enviar uma foto da rua, vocês entenderiam melhor. Porque aqueles que podiam comprar um lote maior, fechava mais a rua. Aquele que não podia, comprava um lote menor. Então a rua é totalmente fora de esquadro. Em determinada parte da rua cabe até 2 carros. Em determinada parte cabe um apenas a pulso. Então, ficou totalmente fora dos padrões de rua mesmo. Fora de arquitetura, digamos assim. Quando nós mudamos para aqui, no ano de 92, a Aline estava com 2 anos de idade. E realmente, a rua não era digna de ser chamada de rua, devido aos maltratos, devido a buraqueiras, viu? Uma dificuldade muito grande de se passar com um carro, fosse ele qual fosse. Não precisava ser carro de grande porte. O que havia muito na rua era buraqueiras e carroceiros. Era o transporte que mais se via, era o animal de carga circulando pela rua. Fato interessante é que nas poucas vezes que a Aline teve a oportunidade de brincar na rua, quando descia uma carroça em disparada, ela não tinha qualquer medo. Mas quando surgia um carro, ela manifestava em si o medo e corria para dentro de casa gritando: ao carro, ao carro, ao carro. Não havia supermercados na parte alta. A estrutura não dava para poder colocar supermercados. Mas na parte baixa tinha supermercado. Já havia o Ceasa do Alto Marom. Enfim, tinha um outro padrão de vida. Mas na parte periférica
O que havia mesmo era muita dificuldade. Eram grandes as dificuldades, em todos os sentidos falando. Água, a gente precisávamos buscar em cisternas, porque não havia água encanada ainda na rua. E mesmo após a encanação, era muito difícil a água subir, alcançar a parte alta do bairro. Então, por isso, era necessário a busca em poços artesianos, a chamada cisterna. Com o passar do tempo, a coisa foi melhorando. Novos moradores, assim como nós, foram chegando. Foi se mudando aquele quadro negro a qual a rua apresentava. Hoje podemos dizer que moramos em uma rua com uma estrutura melhor, porque após um calçamento, passou-se muitos anos, chegou-se o asfalto. A água normalizou, a iluminação pública melhorou, porque na época não existia. Na época o que existia era muita dificuldade. É isso que eu gostaria de passar para vocês de uma forma simplificada. As duas divisões do bairro Alto Marom. Não que a parte de baixo fosse uma parte elitizada, não. Mas era uma parte que tinha uma estrutura melhor. Tinha um meio de vida melhor. Onde os ônibus, mesmo precários, conhecidos como catanica, circulavam nas partes baixas. Mas na parte alta, o coletivo não vinha, não tinha condições de vir. As ruas não tinham estrutura. E era uma dificuldade muito grande para se conduzir uma pessoa enferma a um hospital. Hoje em dia, ainda vive aqui nesta rua muitos moradores do passado que chegaram bem antes que nós. Mas a grande maioria já faleceram. É isso que eu tenho que falar desta rua uruguaiana. É isso que eu tenho que falar do bairro Alto Marom, na cidade de Vitória da Conquista. Muito obrigado.